Tarde, Duda. Tarde, Duda. Tudo bem, Fabinho? Satisfação. Estamos aí mais uma vez, né, Duda? Pois é. Tá aqui o famoso Dr. Raul e o famoso Fábio Manfred. Quantos votos você teve, Fabinho, para deputado? Para deputado foram quase 31 mil votos, Duda. Beleza, hein? 30.961 votos. Em Bauru você foi o mais votado em Bauru? 27.200 e poucos votos. Beleza. O mais votado não, fiquei 10 mil atrás do Pedro Tobias. Ah, sim, é claro, eu digo dos deputado. que não se elegeram. Ah, sim. Foi bonito. bom. Ah, Duda, por sinal, não posso perder o momento e agradecer a população bauruense Claro. por isso, viu, Duda? É sempre, em todo momento que eu posso, eu agradeço. Isso é um reconhecimento e a pessoa está vendo o nosso trabalho. Bom, eu gostaria que os dois repercutissem o que esperam do mandato do famoso Faria Neto como presidente da Câmara. Bom, o Faria Neto, apesar de ele não ter recebido o meu voto durante a última eleição legislativa, que acabei votando no candidato do Partido Verde, que é o Natalino, mas o Faria, ele goza de todo o meu prestígio, da minha consideração. É uma pessoa super capacitada, tem uma experiência política invejável, né? E não deixa de ser, na verdade, uma coroação, né, de toda a vida pública dele que ele teve até hoje. Então eu espero que ele faça um mandato bem transparente, bem democrático, né? E se depender da minha pessoa, ele vai ter todo o apoio possível, né, para que isso aconteça de forma bem sossegada na Câmara Municipal, né? Faria amigo nosso de longa data. Inclusive, eu fiz a cirurgia de catarata dele agora faz uns 15 dias, né? A Marlita até com inveja, Diz que ela estava contando lá que perdeu o brinco caiu no chão, ninguém achava, ele chegou, tá lá, ó, achou o brinco. Olha aí. Muito bom. Olha, Duda, e eu, da minha parte, eu falo assim, a gente chama carinhosamente de baixinho, né? O baixinho é um baixinho invocado, né? A gente sabe que ele tem mesmo toda essa condição de ser presidente de Câmara, ele tem uma história política brilhante, né? E me procurou, mas me procurou já fora do tempo. Eu já havia conversado com um grupo que também se interessava a ser candidato a presidente da Câmara. Nós tínhamos lá o Carlão, o Raul, Carlão do meu partido, o Raul e o Moisés Rossi. Então, essa é a minha prática também de convivência, né? Eu acho que o que a gente fala uma vez está falado e a gente mantém. Então foi esse o momento que eu pude comprovar isso dentro da nossa Câmara também, onde a gente se colocou do lado de uma equipe. Faria foi eleito. Espero também a verdadeira transparência que ele tem, né? O Faria, bastante justiça, que seja bem justo sempre. Isso mesmo. Fizeram uma reunião com o prefeito ontem. O que você achou da reunião? O prefeito está assustado com a crise que está aí, ou está achando que vai sobrar dinheiro? O que você achou, Raul? Eu não estive presente na reunião. Ah, você não foi? Não estive presente. Eu fui Proposital? Não, eu fui comunicado na sexta-feira, bem de tardezinha já. E médico tem uma vida um pouquinho complicada, né? A agenda da gente é é bem forçada. E eu tinha plantão no nível de poupa-tempo. Impossível fazer uma troca de plantão assim uma sexta-feira à tarde. Então eu avisei ao Arnaldinho que eu não poderia estar participando dessa reunião por motivos de trabalho, né? Mas, independente disso, já tive as notícias, né, da reunião, etc e tal. Mas não vejo problema nenhum. Todos os projetos que foram para a Câmara, a gente sempre se debruça em cima deles, a gente sempre discute, né? E em relação ao que o jornal vem anunciando da preocupação, né, dele com o déficit, com a queda da receita, né? Até ele cita um número, né, de 130 milhões para 135. Eu acho que 5 milhões de queda, apesar de ser muito importante esse número para Bauru, ele não é o mais importante das coisas que vem acontecendo no município. Porque você tem uma queda, né, Fabinho? Caiu 5 milhões, você vai lá, aperta o cinto, né? Não dá para comer carne hoje, vamos comer ovo e vamos tocando o município numa boa. As preocupações maiores são essas dívidas que vêm rolando aí, com esses processos judiciais que podem viabilizar o município, né? Como, por exemplo, a dívida da Coab, né? Nós temos uma dívida aí milionária, nós estamos falando em 5 bilhões de reais,
5 bilhões é dinheiro a dar com pau, né? Se um negócio desse cair no colo do município, nós vamos ficar inviabilizados para 50 anos, né? Eu até estou pedindo, juntamente com o Dr. Paulo Eduardo, maiores explicações para o presidente da Coab, o ex-vereador Edson Gasparini, né, que vem iniciando a Coab até com muita eficiência, mas nós queríamos saber melhor, os detalhes melhores do que está acontecendo, que um ano atrás nós já tivemos a notícia que a consultora LR estaria ganhando já uma ação do município. As ações do município estavam o município junto com a Caixa. Nós achamos que quem deve isso é a Caixa, né? Só que, surpreendentemente, a Caixa conseguiu cair fora do processo e sobrou o município, né? Então o município está lá se tentando ver se coloca a Caixa de novo no polo passivo da ação. Se não conseguir, são mais 123 milhões de despesas que nós teríamos no município. Isso sim é preocupante. Claro. Isso sim é preocupante. E o que é pior, se passa um processo desse, nós podemos estar diante de uma jurisprudência onde os outros cinco processos que ainda estão em andamento aí podem acabar querendo também fazer a mesma coisa, né? Aí a dívida sai de 123 milhões para 5 bilhões de reais, né? Nós temos que começar a nos preocuparmos com isso. Então, eu, juntamente com o vereador Paulo Eduardo, nós estamos solicitando maiores informações a respeito disso, até porque nós conseguimos um agendamento com o ministro Dias Toffoli. Nós queremos saber dele qual foi o parecer dele. Nada melhor do que as forças vivas da cidade estarem na frente do ministro e mostrando essa preocupação que eu estou mostrando aqui, né? Senão daqui a pouquinho nós vamos ter um problema mais sério, né? Porque você sabe como é que é a justiça, né? Aquilo que está nos autos está no mundo, aquilo que não está nos autos não existe. Não existe. Não existe, né? Então poderá inviabilizar o município o processo dele. Essa sim que eu acho que é perigosa. O que você achou da reunião com o prefeito ontem? Duda, eu achei uma reunião muito positiva. O prefeito ele iniciou a reunião pontuando casos, né? Casos que a gente já discutiu, casos que serão rediscutidos esse ano, até mesmo junto à Câmara. Temas como a água, temas como a energia, temas que eu me preocupo muito também, que é a questão das calçadas. Ou seja, está indo também para a Câmara uma ideia de que, como a nossa cidade, ela vê da Mas seguinte não precisa forma... entrar em cada tema, coisado, senão o programa acaba aqui, verdade, né? não vamos longe. Mas assim, você achou o prefeito preocupado com a muito receita? preocupado com a receita, principalmente porque tanto ele como toda a maioria do cidadão brasileiro sabe que vai ser um ano de muita crise, né? É um ano de crise. Ele até nos colocou, nós não sabemos em que setor que nós teremos que apertar mais o cinto, mas que vai ter esse aperto de cinto, vai. Eu acho que ele está bem consciente. Bem nesse consciente. aspecto, Isso já é né? importante. Bem né? consciente. Isso Já é uma grande coisa. Eu acho que desde o meio do ano passado, desde antes das eleições, às vezes que eu entrevistei o Rodrigo, eu sentia ele muito preocupado com o que podia acontecer em 2015. Bastante preocupado. Eu acho que nós vamos ter um ano aí que nós vamos precisar ter muita criatividade, né? Pra fazer E o Brasil é assim, né? Quer dizer, vai faltar 80 bilhões, nem que fala assim, aumenta isso aqui, aumenta aquilo ali. Mas crise não é isso. Não. Crise é você aumentar e o cara não ter o que pagar, Não tem como pagar, né? Então, o ministro já resolveu o problema, está resolvido. Ele já aumentou isso. Agora vamos ver se ele recebe a conta. Essa é a verdade. Se o empresário, a população realmente tem condição de pagar. A última sessão legislativa eu apresentei um vídeo da ex-ministra Margareth Tátira, onde ela escreveu, o vídeo era muito interessante. Ele diz assim, dinheiro público não existe, né? O que existe é você ir lá no bolso do contribuinte e sacar dele uma porção financeira. A pergunta que os gestores públicos têm que fazer é o seguinte, até que ponto eu consigo tirar o dinheiro do seu bolso para vir como tributo e eu devolver para você em benefício coletivo, né? Claro. Esse é que é o grande problema. Vamos acelerar. Ação e reação. Tem bastante pergunta aqui. A primeira é para você, Raul. Quem faz a pergunta... Doutor Raul, o senhor é autor de alguns projetos voltados à saúde. Tais projetos de ambliopia. Em todas as crianças da rede de ensino fundamental, municipal e particular. E projeto de atendimento preferencial aos pacientes diabéticos. A minha pergunta é a seguinte, como está sendo a eficácia desses projetos? Esse é um problema, nós vamos checar tudo isso. Para você ter uma ideia, esses dois projetos, para a população entender melhor, todas as crianças que estão na rede, inclusive particular, viu, Duda?
O projeto pega a rede particular também. Nós gostaríamos que, por lei agora, que todas as crianças do município façam um teste simples de acuidade visual. O que é a ambliopia? A ambliopia é aquela criança que tem um problema no olho e não tem no outro. Então aquele olho que não é treinado, ele vai ficando mais fraco. E nós temos até os 6 anos de idade para poder fazer esse atendimento. Então o professor passa a ser um agente de saúde importantíssimo nessa fase. Então nós temos que triar essas crianças, né? O ano passado nós conseguimos fazer uma triagem de 1.800 crianças. Dessas, 200 e poucos precisaram passar por atendimento oftalmológico. Eu dei um treinamento para as professoras da rede pública, né? Mas eu acho que nós temos que fazer com que isso vire uma rotina, tanto nas escolas municipais quanto nas particulares. Nós estamos em cima disso, viu? Agora, em relação a pacientes diabéticos, eu ainda não chequei. Mas eu coloquei uma lei onde os pacientes diabéticos têm preferência no atendimento em toda a rede pública. Porque ele não tem tempo, Duda. Ou ele faz o tratamento naquele momento adequado, ou ele vai sofrer mais consequências. E nós aumentamos em 40% o custo desse paciente depois na rede com as complicações, né? Então nós temos que, realmente ele tem razão, nós temos que começar agora um segundo passo, checar se a eficácia da lei está sendo cumprida, né, dentro do município de Bauru. Fabinho, dá a sua explicação para a população de Bauru, principalmente para quem votou em você, o que é esse processo que estão criando de que você teria usado um atestado médico que não é verdadeiro, sim, e etc. Vamos lá. Não, isso é uma questão que eu estou trabalhando com muita calma, porque aí está sendo envolvido 2 casos, né? Uma viagem que eu fiz e um atestado médico que eu apresentei, mas na verdade não é algo que me aconteceu somente naquele dia, viu? Isso daí já é uma síndrome que eu já tenho há muito tempo e na verdade estão misturando 2 casos, né? Eu quero deixar bem claro também para a população que foi o que está sendo levado em conta foi o tempo, porque a sessão começa às 14 horas e eu voltei, eu não voltaria mesmo e nem apresentaria nada, mas tive que voltar e voltando, me senti no meu direito, né? Até o Dr. Raul pode explicar isso depois, o direito que eu tenho de utilizar de um atestado. Em momento algum falso, viu, Dudu? Em momento algum. Isso tem a responsabilidade do próprio médico. Você chegou em Bauru que hora? Por volta de 5 horas, 5h15. E o que eu gostaria de explicar é que a sessão da nossa Câmara, ela começa sim às 14 horas, mas a ausência ou presença efetiva, ela se dá após o intervalo regimental. É onde se começam a analisar os processos do dia, da semana. Tem vereadores que chegam na hora desse intervalo? Tem sim, Duda, mas alguns vereadores, não na sua maioria, mas em alguns momentos também que há necessidade, porque o rol de oradores, o vereador ele não é obrigado a falar. Se ele não quiser falar, não quero falar, eu não preciso falar, e se ele não quiser também participar do rol de oradores, ele não tem necessidade. Muitas vezes alguns vereadores chegam depois, ou então estão fora dando uma entrevista, que isso é muito comum, claro, né? Mesmo a TV Câmara nos pega muitas vezes no meio do hall de oradores para informar a população do que está acontecendo, que eu acho isso muito útil. E então ficou esse mal entendido, mas que eu posso dizer com toda certeza à população que não existe isso, não existe essa situação de falso atestado, não, é uma questão crônica, sim. Como que funciona um atestado médico, Raul? O atestado médico, eu posso estar te dando o atestado médico agora, nesse momento, né? Mas, de acordo com a sua história clínica, eu posso te atestar até antes, né? Você passou a referir os sintomas, como eu vou testar para você depois. Vamos dar um exemplo aqui. Você está com uma conjuntivite, você começou ela ontem. Né? Ontem à noite eu não fui trabalhar porque já estava assim. Eu estou examinando você, estou vendo que você está com a conjuntivite. Poxa, então é razão, existe aquela razão. E sei que essa conjuntivite, por exemplo, vai se estender pelos próximos 7 a 10 dias. Então eu vou lhe atestar que nesse período não é interessante que você permaneça junto às pessoas do trabalho, por exemplo, senão você vai contaminar mais gente. Então você afasta a pessoa daquele trabalho. Né? Agora, em relação, só para complementar, em relação ao Fabinho, eu queria aqui dar até um testemunho, porque eu presenciei, o Fabinho ele anda de muletas, né? Não é verdade, Fabinho? Sim, com o auxílio das muletas. Você usa muleta. Eu já vi o Fabinho, eu até brinquei com ele que ele fica falando de deficiência física, eu vi esse cara aqui subir de costa
de muleta em avião, né? A força que ele tem no braço é uma coisa fantástica. Campeão mundial, Campeão mundial, então não resta dúvida. Mas veja só, a muleta, ela acaba ficando debaixo do braço, isso pode lhe causar sérios transtornos, né? Então pode dar problema no ombro, que ele tem uma coisa crônica, inclusive nem sei se esse atestado refere-se a esse problema. É do ombro. É do ombro. É. Então, eu sei que ele faz tratamento do ombro de forma crônica, e vai sempre ter, porque ele precisa se apoiar com o ombro em cima da muleta. Por isso a academia... E eu pessoalmente vi ele internado na Beneficência Portuguesa, onde, pelo mesmo motivo, ele fez uma trombose venosa, né? Exatamente. Fez uma embolia pulmonar, que na primeira vez que ele se queixou na câmera para mim, com uma dorzinha chatinha assim, podia ser muscular. No fim, a tomografia acabou mostrando, pessoa em cólica renal, me lembro bem. Isso. No fim, a tomografia acabou mostrando que ele fez uma embolia pulmonar, uma coisa grave, né? Coisa grave. Aí, um atestado desse tipo, por exemplo, você vai atestar naquele momento que ele estava com a dor até além, entendeu? E qual foi o problema que você sentiu no dia para pedir o atestado? De domingo para segunda, onde eu estava, eu mal consegui dormir de dor no ombro. A síndrome do impacto, ele inflama o nervo, né? É o plexo braquial. Isso, e o subclávico, que também pressiona. Você já se sentiu mal no domingo? No domingo, à noite. Tentei tomar alguns medicamentos que eu já sabia, né, que o médico costuma me passar. E o médico que atestou era médico de Bauru ou era... Não, é meu médico de Bauru. Nesse ponto... Aí você veio e foi pro médico. Nesse ponto eu costumo procurar sempre o médico que já está acostumado com o meu caso. E assim foi sempre, né? Assim como foi com o Dr. Hilário Maldonado a minha vida toda em Marília. Infelizmente veio a falecer, né? Então a gente ficou sem o nosso Mas que coisa, grande foi pai. mesmo falando no Hilário Maldonado, o Hilário marcou época, não? Exato. Vinha a cara do Brasil inteiro com o Hilário Maldonado, né? Ele foi considerado louco em umas épocas atrás, viu, Duda? Ele foi considerado louco porque ele tinha uma visão já lá na frente do que estaria acontecendo. Mesmo esse uso do próprio osso da pessoa para fazer um enxerto em outro local, ao invés de usar um pino, uma cirurgia que ele fez em mim, por sinal, ele e o filho dele. Então isso daí, lá atrás, há não sei quantos anos lá atrás, ele já falava e era considerado louco por isso. A medicina evolui muito em cima dessas loucuras, né? É que o cara tem uma visão... Você pega hoje o tratamento de úlcera, né? Hoje você tem a bactéria, né? Ó, o Chico da Vila Falcão pergunta, vereadores, e o nosso viaduto da Falcão Bela Vista, Opa. quando ficará pronto? Temos boas notícias, hein, Duda? Larga a brasa, então. Rapidamente. Pode falar, Raul? É que essa notícia também veio da reunião. O prefeito falou com muita felicidade. Vamos esperar que agora sim, né? A prefeitura desfez o contrato final com a ABEMA, que era a construtora que estava levando à frente o viaduto. A construtora fez uma análise e queria um valor muito alto do que merece ali para finalizar o viaduto. E o que aconteceu? Hoje, a equipe de obras já está toda no viaduto, tentando entregar em 30 dias o viaduto para a nossa cidade, de 30 a 40 dias. Nós temos um outro probleminha, talvez o Rodrigo não tenha falado, mas o promotor público, ele quer um laudo, né, de uma empresa, em que esse viaduto possa ser transitado com segurança. Isso é um problema para nós, né? Então, nós vamos encarecer isso pelo menos em mais uns 100 e poucos mil reais aí, mesmo subindo o caminhão de concreto lá em cima. Isso ainda né? O promotor público ele exige um laudo. Ainda do que a empresa. Agora, uma empresa para dar um laudo desse numa obra que ele não coisa fez, que ela não fez, vai ser pesado. Não é 100 conseguir mil a construtora, reais. então, conseguir a construtora já não vai ser fácil. E segundo, o pagamento disso também não sei quem que vai testar o negócio. E olha, eu volto a frisar, é um viaduto que pouco vai aliviar Bauru também. E eu vou falar uma coisa, Duda. O Rodrigo citou lá que mesmo contrário ao que a Endurbe deseja fazer, que seria mão única, o Rodrigo tem a intenção de deixá-lo com mão dupla. É importante, é importante. Também. O único problema é a hora que cair, se cair. Meu Deus, não Vai fale cair, assim. Mão dupla significa carga dobrada, né? É. Por isso que é engenharia. Agora, eu já vi engenheiro derrubar tanto prédio nesse país aqui que, né, sei lá. Por isso os laudos têm que ser muito bem feitos. Né? Ó, o Luiz Carlos fala assim, vereadores, assim como eu, os senhores são da Bela Vista. E a Praça dos Expedicionários está pedindo socorro. Outro ponto. Pois ali pessoas de bem não conseguem mais passar. E a maior culpa disso é um supermercado que tem em frente que vende pinga barata para os desocupados que ali ficam.
Os senhores podem fazer alguma coisa por nós, moradores da Bela Vista? Já começamos, Duda. O Raul também já se envolveu nesse assunto. Não só eu, Raul, vereador Carlão também, vereador Roque, todos já levantaram essa situação. Nós já chegamos a fazer reuniões, Duda, com a diretoria da TV Tem, que é bem em frente, onde eles também se colocaram à disposição de uma melhoria, mas que a prefeitura continuasse a sua manutenção. E o grande problema ali também é aquele banheiro. Na minha opinião, aquele banheiro teria que ser demolido. Aquela Banheiro praça... público? Aquela praça... Mas não pode. Mas, Duda, deixar do jeito que está, sem põe um guarda lá, se for o então, caso, mas aí é que está o acho que nós temos problema. que- não pode Tem que ter demolir alguém, nada. tem que ter alguém Nós temos que utilizar a atividade delegada, que já está sendo aprovada para isso. e tem As que ter alguém pessoas, cuidando. Por mais pouca cultura que ela tenha, se ela quer frequentar a praça, ela Claro. tem que seguir as regras. Claro. Né? E nós temos que exigir dessas pessoas que estão fazendo baderna lá, que sigam as regras em sociedade. Entendeu? Se elas não seguirem as regras da sociedade, serão enquadradas como tal, né? Sim. Agora, o banheiro, Manfrinato, eu acho que é interessante mantê-lo, e não só lá. Se você pegar aqui, Duda, aqui seguindo a praça, aqui a praça que tem logo depois do panelão aqui, do mercado, né? Aqui na frente, que tem a praça dos vários carrinhos de lanche ali, da praça da frente Ípica aí. ali. Nós não temos ali um banheiro público. E ali as pessoas passam. Se tornou várias uma tardes área ali. de lazer. Uma área de lazer. É importante ser mantido com o banheiro público. Você pega a Praça da Paz, mesmo problema, entendeu? Nós já solicitamos por ofício que começamos a fazer estudos nesse sentido, que as pessoas, você imagina só, como é que eu vou levar um parente meu, um filho meu para ir lá? A criança ainda põe no cantinho lá, baixa a calça dele, lá ele mija no cantinho, né? Mas um adulto, como é que fica? Entendeu? Mas Então, tem que ter gente pelo cuidando. menos Se não tem que tiver ter gente cuidando. um banheirinho para fazer isso. Tem que ter gente cuidando. Tem que ter gente cuidando, resta dúvida. Nós fizemos até um Concordo. pedido também há pouco tempo de que se construa um banheiro lá nas quadras de vôlei nova. Ó, o Reginaldo importante. pergunta para o Manfrinato. Vereador Manfrinato, o que tange a acessibilidade, Bauru deixa muito a desejar. Já vi muitos comerciantes terem que baixar as portas porque não tinham condições financeiras de fazer adaptação no prédio para portadores de deficiente. No entanto, a gente observa que aqueles que deveriam dar exemplo também deixam a desejar, como a própria CEPLAN e a Agência Central dos Correios. Dos Correios, todo mundo reclama Todo disso, mundo, que não Inclusive possui eu. sanitários adaptados. Como o senhor vê a Câmara Municipal acompanhar isso de braços cruzados? Ele está dizendo que você fica de braços cruzados. Na verdade, nós estamos cruzando o braço com essas lutas, né? É uma luta de braço forte com esse setor. Ele tem total razão em dizer que está engatinhando, porque tem muitos lugares e eu já citei isso na sessão, levei vídeos até de como é a própria acessibilidade na CEPLAN, no prédio da CEPLAN. Eu fiz um pedido de notificação pessoalmente lá na CEPLAN, na fiscalização, que na época a fiscalização era lá em cima. Eu subi, as escadas também são totalmente irregulares, eu subi. A hora que a moça viu que eu estava fazendo notificação do próprio prédio, ela até assustou. Falei, mas claro, uma semana depois a fiscalização foi para o andar de baixo. Isso não resolve, Dudu. Nós temos que dar o exemplo, sim. E nós, assim, na minha situação de defender isso e lutar por isso, dizer que estou de braços cruzados é não acompanhar o trabalho que eu tenho feito. Agora, que é difícil a solução, não é fácil, é um trabalho de formiguinha. A gente está tentando pôr na cabeça de muitos investidores também que têm seus comércios, que aquilo é um investimento. Ele vai abrir um leque de pessoas que vão passar a utilizar o serviço dele. E não um custo que ele vai ter que fazer no seu empreendimento. Além do leque, tem hora que a gente tem que fechar o olho e imaginar assim, se você fosse um deficiente numa sociedade que é feita para quem não é deficiente. Pronto, isso soluciona tudo. Pronto. Só fechar o olho e imaginar. Se imagine você com deficiência e tentando... E também nós temos que ver Na hora assim... que você falou do banheiro, eu lembrei, eu em Ribeirão Preto, quando eu fazia a faculdade, que naquela época não tinha ônibus circular, era só para vilas. Quer dizer, eu andava uns 20 quarteirões para chegar na minha faculdade, né?
E eu usava banheiro público, então... Então. Agora, adaptação em prédios mais antigos, é preciso que a própria CEPLAN e os arquitetos achem soluções, né? Tem que ter uma caixotes, harmonia, tem né? que ter harmonia. Não, e aqui em Bauru já está normal a coisa de vigilante cuidando, né? Tem escola aqui em Bauru Municipal que já foi assaltada 10 vezes, roubaram o computador, não sei se acabou isso. Não, Antes aqui na TV Prevê, vira e mexe, chegava, eu já perguntei isso para o Rodrigo várias vezes na primeira administração, ultimamente ninguém está reclamando mais disso, mas parece-me que... A Escola Santa Maria, ela teve que ir lá para lá da escola, Rafael Maurício, porque é um absurdo, é um absurdo. eles roubaram tudo, desde fio. É. Desde fio, roubaram tudo. Não, e o pior é que tem gente que entra, não entra nem para roubar, entra para quebrar. É. É isso eu não me conformo, viu? Ô, Duda, eu tenho travado várias discussões com a Secretaria de Obras, por muitas vezes, falando da acessibilidade. E a última resposta que tive foi que o caminhão, ele está com o motor fundido. Nós temos diversos pedidos. E pedidos de locais, são locais que têm muita necessidade, Duda. Todos os locais têm necessidade, mas é que a gente tenta priorizar aquele setor onde tem o maior número de pessoas, né? E mesmo assim, tem pedidos na mesa da Secretaria de Obras, inúmeros pedidos, e não há ainda essa possibilidade. O Ivan Dalálio agradece ao abaixo-assinado do Vitória Régia, quer dizer, para o trabalho seu, né? Explica você que abaixo-assinado é esse. Então, vamos lá. Isso é um trabalho que bem nós... rápido. Vamos bem lá, rápido. É um trabalho que nós estamos Paulo. aí desenvolvendo com a população. Nós sabemos que o município não tem condições, principalmente esse ano, de arcar com os custos da revitalização do Vitória Régia, e nós precisamos fazer que esse parque volte a ser um cartão postal da nossa cidade. Muitas pessoas utilizam daquele espaço sem qualquer tipo de segurança, iluminação ou qualidade de vida. Essa é a nossa preocupação. E nós vamos levar esse abaixo-assinado para os federais, para os estaduais. Aqueles que passaram em Bauru, passando a sacolinha para pedir voto, nós vamos atrás deles, foram eleitos, nós vamos pedir uma força aqui para a nossa cidade. É importante. Fala da Fundação da Saúde aí. Você que era um defensor, Ainda você sou. está contente? Não, claro que você é. Você era, não quer dizer que você deixou de ser. As primeiras ações são positivas já? O que você está achando? Você veja só, você conseguiu, através da fundação, já equacionar o problema Plantões. dos plantões, né? Já estão funcionando de fim de semana, né? Já estão funcionando. Da Bela Vista já está, Você né? começa a ter, assim, você contratar a pessoa de forma jurídica, pessoa jurídica, isso dá uma economia para o município também enorme, Duda. Além de você fugir da lei de responsabilidade fiscal, você ainda tem uma economia, porque o médico lá que tem, por exemplo, uma empresa, ele vai ser contratado pela empresa dele, você sabe que se o município contratar um médico, ele vai ter que pagar um outro salário daquele como encargos, né? Como encargos sociais todos, né? Já ele contratando a pessoa pela pessoa jurídica, ele vai ter isso muito mais em conta. Então ele poderia até pagar um plantão muito maior até do que está sendo pago hoje, né? E ainda estaria no lucro. Então só aí eu já acho importante. Agora a fundação não serve só para resolver o problema dos plantões. A fundação é um instrumento para poder buscar novos projetos, né? Fazer convênios com entidades da cidade, fazer outros estudos técnicos, fazer cursos médicos, né? Então tudo isso daí, a fundação vai abrir um leque, nós participamos de forma ativa na hora do estatuto, né? Hoje ela permite até, vamos supor, vem vindo aí faculdade de medicina. A fundação tem condição de trabalhar, né? Nessa parte de gestão e de estudo de uma forma bem tranquila, porque está no estatuto dela, né? Isso não quer dizer que vai prejudicar os funcionários, não vai, entendeu? Mas aonde ela puder atuar para que tenha os médicos na rede, ela tem condição de fazê-lo. Agora é um instrumento que o Fernando Monte tem na mão de primeira, e ele está sabendo utilizar isso de uma forma bastante eficiente. A Maria Fernanda, ela manda aqui, fala para o Manfrinato que votou nele, ficou muito triste dele não ter sido eleito, e ela sabe que ele tem projetos para melhorar o esporte, um montão de coisa. Maria Fernanda, muito obrigado pelo carinho da população, sabe, Duda? Isso é o que me alimenta para poder continuar na nossa batalha. A população tem demonstrado isso nas ruas. Eu sou um vereador que eu gosto de atuar nas ruas, e as ações as executadas falam mais do que as palavras, né? E o retorno é esse.
Infelizmente, assim, não consegui atingir o número necessário mesmo, Maria Fernanda. Também fiquei triste por não ter atingido, mas fiquei feliz pelo retorno que a cidade me deu nessa campanha. Ó, tem uma outra pessoa aqui que acabou não botando o nome, mas elogia você e o Raul, diz que o Brasil precisa de gente como vocês, e ela espera que em 2018 vocês sejam bem votados, e não sei o que. Aqui o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta tá mais. vendo? Esse é o retorno nosso, né, Raul? O Duda tá com ciúme de nós já. Ô, Duda, isso daí eu acho que é o que mais deixa a gente feliz. Né? Isso é bom. Há mais gente aqui, ó. é Esses resultado. 2 vereadores são muito bons. Sou eleitora do Manfrinato e digo que eu e minha família votaremos nele para prefeito e no Dr. Raul para vice. Mas o Raul é candidato a prefeito, é um prefeitado. E eu não sou candidato, Duda. Você Mas não é, tudo, né? Não, mas tudo bem, a gente vai apoiar aí a ideia dela também, quem sabe Bauru já tem. passa o Raul aí para candidato a prefeito mesmo, né, Raul? É a Andréia do Jardim Solange que está falando isso aí. Acho que Bauru tem uma meia dúzia de prefeitável já, entre eles o Raul, o Purininho, quer ver quem mais? Esse menino do Ciesp, o Domingos Malandrinho, esse moleque é inteligente, hein? Uma Muito ótima pessoa também, né, o Duda? Malandrinho. Ótima personalidade. Quem mais? Ele tá afiliado, Malandrinho, em algum partido? Sei lá, não sei. Eu estou falando, eu conheço bem ele, que ele foi meu aluno, trabalhou no Prevê. O moleque tem uma cabeça muito boa, hein? Muito boa. Muito boa, moleque. É presidente do Ciesp, mas para mim é moleque, dei aula Mesmo pra que ele não seja um candidato a prefeito, ele é uma pessoa que tem que ser ouvida sempre, né? A Thelma, acho agrega, que vai tentar né? também, né? Thelma também é um nome prefeitável. É importante. Quem mais aí? Vamos ver. Agora comecei a falar, precisa achar os nomes aí. Eu ouvi dizer que o doutor Orlando Costa Dias Orlando Costa Dias. Aí. Depois, que sentar na mesa, quem sabe sai um candidato de consenso de todos, né? Que seja o Raul. Até que eu falo a verdade, na tua frente eu vou falar. Você seria um grande prefeito, Bauru. Porque você, além de ser um cara ético, você tem uma visão empresarial da coisa. Eu acho que vou. Bom, eu já ganhei o voto Dos do nomes Duda, que eu vejo aí, você, o Dominguinho, o Purininho é experiente, moleque experiente. Eu acho que desses 3 vai sair o prefeito de Bauru. O Purino é uma pessoa que tem que sempre ser ouvida. Eu vejo lá na Câmara, né? Muitas vezes você tem alguma dificuldade. Você pode consultar, Ontem ele que é veio importante. comigo aqui, eu recebi um montão de e-mail elogiando ele depois, que gostou da entrevista, gostou do Purino. Ele é... Ó, professor Duda, a Eletropaula foi multada em 35 milhões... 3 milhões. Desculpa. Mais de 3 milhões. Por mais de 3 milhões, por causa da constante falta de luz na capital paulista. Em Bauru, ontem, alguns bairros ficaram quase que 2 horas sem energia elétrica devido à chuva. É preciso que a promotoria do consumidor, prefeito e vereadores exijam mais explicações da CPFL aqui em Bauru. E, se for o caso, que se estabeleça as multas também. Pedro Valentim. Pedro Valentim, o famoso Pedro Valentim. É muito importante, Pedro, que você está falando. Nós já estamos nos debruçando nisso, que alguns munícipes estão colocando a preocupação que Bauru agora vai passar a assumir, né, a manutenção das lâmpadas, né? Sim. Não é só a manutenção das lâmpadas. Nós recebemos a cobrança da CPFL em cima das lâmpadas acesas, né? Quantas lâmpadas não ficam acesas no município? Então, nós vamos saber como que é essa cobrança, entendeu, Manfrinato? Como que é feito isso? É feito por estimativa, né? Já é previsto que uma percentagem delas vão estar apagadas, né? Então, isso tudo nós vamos começando a levantar também, porque além disso tudo que o Pedro citou, nós temos que ter o desconto em cima das lâmpadas que não estiverem funcionando. Por exemplo, ontem faltou luz no Xangri-Lá, onde eu estava morando. Era 11h30 da noite, faltou a luz, só foi voltar a altas horas da noite. Então, essas lâmpadas toda essa região aqui ficaram apagadas por diversas horas. Sim. Essa cobrança foi feita do município, porque é feita por estimativa, né? Então, esses eventos vão ter que ser colocados no papel também. Já que O Samambaia, só para ter, eu já falei isso ontem, mas vou repetir. Acabou a luz há 2 dias atrás, às 8 horas da noite. À meia-noite, eles ainda não tinham conseguido falar com a CPFL. Então,
Ligava. Essa é a reclamação geral, viu? Geral, é. Geral. À meia-noite, não tinha... Aí, claro, eu não sei que hora que chegou, porque eu fui dormir. E para nós que moramos no fim de linha, né? Por exemplo, lá você está no fim de linha. Claro. Aqui no Xangri-Lá também é fim de linha. Então, a hora que se interrompe para valer mesmo, né? E demora para chegar lá. Você não tem intersecção de Não. redes para passar. Ó, pergunta aos vereadores. O transporte público está sendo reformulado, inclusive com sistema de cartão cidadão, que todos os idosos e deficientes vão ter que passar a roleta e descer pela porta traseira. Pergunto, já imaginaram a situação do deficiente visual, idoso com pouca mobilidade, com muletas, bengala ter que caminhar pelo ônibus em movimento, uma vez que vão colocar a catraca mais perto da porta, obrigando a passar pela roleta? Não vai piorar a acessibilidade? Então, Duda, essa cabe uma explicação que a própria Endurbe já vem fazendo. Muitas pessoas já me procuraram com essa mesma indignação, né? Porque a gente, quando fala em acessibilidade, a gente quer facilitar o ir e vir. E, na verdade, eu tive uma reunião com o João da Endurbe, aliás, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho muito importante para o transporte público. E ele deixou bem claro que existem as suas exceções. E essas exceções elas serão muito bem divulgadas, estão todas no site da Endurbe. Não são todas as pessoas que terão que fazer o mesmo trajeto. Porque é claro e evidente que muitas pessoas não precisam disso. Não precisam dessa locomoção dificultada. Então já estão pensando em uma maneira de divulgar melhor isso. Né? Não é uma coisa que deverá ser feito para todos. E tem também o lance do passo do idoso, né? Porque é considerado idoso uma pessoa acima de 60 anos de idade. No entanto, aqui no município, existe a prerrogativa até na lei do prefeito escolher, né? Se ele vai utilizar a idade de 60 ou 65. Então nós temos assim, muitos munícipes que se queixando para a gente que eles querem partir dos 60. Né? Eu estou com 71 e não sou idoso. Sou jovem ainda. Para com isso. Entendeu? E aí é uma discordância até, né? Porque Deficiente é uma coisa, agora idoso com 60 anos, o que é isso? É que tem uma discordância. Para você tirar aquela credencial para estacionar numa vaga específica para o idoso, é a partir de 60. Para andar de ônibus é a partir de 65. Mas lá na Europa já aumentaram bem essas coisas. Né? Já mudaram. A crise é crise. É o que eu falei. É que o ministro, eu subo isso, subo aquilo, pronto, já arrumei 80 bilhão. Então acabou a crise. Agora vamos ver se paga. A Europa já mexeu até em aposentadoria e aqui a Dilma já vai ceder porque os negros já pressionaram. Olha, gente, nós temos 200 milhões de pessoas. Não tem 10 países no mundo que tem isso. Temos que tomar cuidado, temos que construir uma nação com segurança para todo mundo, né? Não é isso? Mas, esse negócio de idoso é uma coisa séria. Eu fiz um estudo que eu apresentei. Eu aposentei com 60 anos, imagina? Então. Faz 11 anos eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Então, eu estou com 40 ainda. Dudu, eu ia perguntar se você aposentou o ano passado, poxa. Mas deixa eu te dar um número, Duda. Estou puxando o saco agora. Você vê como é importante esses números. Eu estou montando um projeto para apresentar a nível de Câmara para o próprio Fernando Monte, que é o seguinte: o número de idosos na cidade de Bauru daqui a 5 anos vai ser de 83 mil pessoas. Está aumentando, crescendo. Por isso que tem que aumentar. Isso corresponde Aumenta um ano, pelo menos, de vez de 60, 61, pronto. Mas olha só, isso corresponde a 23% da população Você da imaginou? cidade. Nós estamos com a pirâmide mais ou menos semelhante à Europa. Mais ou menos igual à Europa, entendeu? Agora, desses 83 mil, se você tirar 30% que tem plano de saúde, o restante está todinho, né, necessitando dos serviços públicos Quem de quebrou saúde. Portugal, Raul? Se você que é português, os aposentados. Mas Portugal é muito pequeno, né? Muito pequeno. Não, mas está quebrado. Completamente quebrado. Agora o governo está dando, quem tem um filho recebe, está dando dinheiro para fazer filho. Mas, quem tem um filho dá tanto do dólar. Quem tem 2 filhos dá tanto, está dando dinheiro para fazer filho. Onde meu pai morou, por exemplo, eles chamam lá de as vilas, né? Onde ele morou, por exemplo, já não tinha, só os idosos estavam lá. Os jovens foram tudo embora. Foram para a França. Faz tempo que você não vai em Portugal? Mas já tem 10 anos. Portugal, você vai em Portugal, aquelas cidades, você chega no centro da cidade, só tem idoso com chapéuzinho na cabeça. É bonitinho até, né? É bonitinho, entendeu? Mas não é por aí. Tudo dependendo de Portugal. A diferença vem
o que está mostrando os Estados Unidos, né, Duda? Há muitos anos os Estados Unidos já está enxergando essa prosperidade também e estão aumentando a cada dia mais o número de empregados idosos. Então, as pessoas que já eram aposentadas voltaram a trabalhar e voltaram a trabalhar com muita saúde, muita disposição, grandes mercados, Walmarts, Kmarts, todos contratando os idosos para trabalhar. O grande problema que eu acho disso é o seguinte, a pessoa tem que trabalhar por causa de uma necessidade. Isso que é o problema. Porque ela está numa fase, Manfinato, que ela deveria estar curtindo um pouco a vida, de tudo que ela quer contribuir para a sociedade. Mas dá para trabalhar e curtir mas aqui. isso... Então, mas com cargas horárias menores. Então, deveria ter até um projeto nesse sentido, né? Isso é Aqui verdade. ninguém emprega uma pessoa com 60 anos, achando que é idosa. Que é isso? Por exemplo, pode, a pessoa pode. com deficiência teve um avanço agora nas leis que diminuiu o número, o tempo de trabalho para Enquanto eu não estiver tremendo, eu quero estar utilizando as minhas mãos para operar. Se eu tiver 70, 80, 90, vamos lá. Enquanto o Samuel Ferro não me mandar embora da TV Prevê, Vai estar aqui. Eu estou aqui falando besteira. É isso mesmo. Raul, mais alguma coisa? Não, eu fico contente de estar mais uma vez aqui, né? Mês de janeiro, a gente começando o ano. Eu queria fazer apenas uma correção. Eu já fiquei sabendo que a 94 já tirou o maior sarro em mim, porque eu colhi um cacho de banana verde. Você viu os cachos de banana verde? Eu queria fazer uma correção aqui, porque o Facebook... Eu fui fazer uma visita caixa na de praia... banana verde, basta você enfiar dentro do fubá, ela amadurece. Fubá? Fubá. Mas quantos quilos de fubá eu vou ter que pôr? Não, você não vai jogar fora o fubá. Você foi a banana, depois você faz a polenta com o fubá. Eu amadurecia a banana No quê? com aquela carbureto, né? Lembra do carbureto? Mas isso é química, é o acetileno. Natural. Acetileno? Acetileno. Então, isso aí eu dentro no saquinho, amadurecia rapidamente. Minha mãe tinha uma tina de fubá no sítio, enfiava a banana lá dentro. Em 3, 4 dias tá tudo maduro. Verdade. Verdade. Aí, tá vendo? Por isso que nós temos que usar as pessoas mais idosas, tá vendo? Tô ensinando. E nem por isso ela deixava de fazer polenta com fubá depois. Então, mas uma explicação. O cacho de banana, que o pessoal criticou, que eu que escrevi assim, quem planta, colhe, né? Foi. O problema é que falar, mas você colheu a banana verde, tá errado, eu colhi a banana. Mas eu colhi porque com essa ventania derrubou o pé de banana. Crítico, né? Eu vi você nessa fotografia e nem reparei que a banana estava verde. Mas o pessoal percebeu que ela tem que fazer o quê? Aquela ranhura dela tem que formar mais, ela fica bojudinha. Aí é a hora de colher. Claro. Né? A hora de colher. E quando a banana também está com o cacho, aquela ponteira dela, você corta. Quando formou a última, você corta ali a ponteira. Minha mãe gosta de fazer aquilo que nem for refogadinho. E aí, vamos ver se o Raul entende de banana. Aí você corta o cacho, o que acontece com a bananeira? Ela vai aumentar o peso dela em pelo menos 10%. Sim, mas Por quê? E vai nascer outro cacho? Não. Cada pé de banana dá um pé só. Né? Vai nascer a outra muda que vai dar outra. Ele é agricultor. Fabinho, mais alguma coisa? Eu só gosto de comer a banana, viu? Eu não planto a banana. Mas plantar bananeira, eu já plantei bastante bananeira. Por isso que existe o provérbio, né, Raul? Bananeira que já deu cacho. Não adianta, né? Não adianta. Não adianta, é verdade. Duda, eu queria dizer que nós vamos iniciar um ano já com um resultado muito positivo. Resultado de projetos aprovados no final do ano. O projeto que veio do Executivo para que Bauru aceitasse o táxi acessível. Então eu já informo... O que é táxi acessível? O táxi acessível, Duda, é uma doblô adaptada, onde a pessoa que tem a mobilidade mais reduzida, uma cadeira de roda que não fecha, elétrica, maior, ela não precisa sair da sua cadeira para pegar um táxi. Ela já entra pela adaptação, no tipo um carro, uma doblô, por exemplo, adaptada, ela já entra, aí ela vai até seu destino sem dificuldade nenhuma, ao horário que quiser também, não precisa de agendamentos, e isso é uma vitória. Nós já temos em Bauru aí, muito em breve nós teremos um carro desse já circulando. Beleza. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui esclarecendo os fatos, né? Deixando a população sempre por dentro do que está acontecendo e desejando um 2015 maravilhoso, muita luz para todos vocês. Bom, tá aí, né? Todos nós estamos esperando, não adianta ficar apostando
contra o PT, contra o PSDB, nós estamos tudo no mesmo barco. Nós esperamos que as medidas econômicas deem certo. Agora, eu desconfio quando o negócio é só aumentar imposto. Tem que cortar despesa e aumentar a receita, né, Raul? Concordo. Agora, ela já ia... Esse negócio de licença saúde, quem é empresário sabe que teve uma época eu tinha 12 faxineiras na escola, 6 estavam de licença. É complicado. Tudo com LER. Varrer da LER. E é Você complicado tá fazer entendendo? o diagnóstico de LER, é um negócio complicado, né? Isso é complicado. Mas parece que hoje os juízes já estão mais espertos, né? Antes qualquer coisinha era LER. Né? Na verdade, fica sangrando mais o Estado como um todo, Claro, né? Porque todo mundo. você não vai ficar pagando o salário Eu dela achei que mensalmente. estava muito certo o que a Dilma está fazendo, tem que dificultar mesmo. Eu só não gostei de uma coisa, aonde ela tira a pensão, né, das pessoas. Né? Essa da pensão eu achei assim, um ridículo. Também é achei. super difícil. Ela está achando que as pessoas vão cortar as coisas tudo pela metade, vai cortar a luz pela metade, cortar a água pela metade. Não é assim. Duas pessoas vivem juntas com aquele dinheiro, né? Porque eles estão no mesmo ambiente. A hora que você tira um salário cortando pela metade, ela continua com as mesmas despesas. Igual, entendeu? idêntico. Então, A despesa não corta pela metade. não né? corta pela com metade. você. Então, aí Concordo plenamente. eu tenho certeza que se fosse o PSDB que estivesse governando o Brasil, o PT estaria fazendo barricada contra essa medida. Tenho certeza. Não tenho dúvida. Bom, mas tá aí, estamos no mesmo barco, é trabalhar mais, economizar para tentar enfrentar a crise. O Levi falou que vai ser só 3 meses. Não acredito, eu acho que... Aqui no Brasil eles nunca fazem isso 3 meses. Não. É que nem a CPMF. Depois Mas ele subiu tudo, já resolveu o problema. Eu preciso de 80 bilhões, daqui, está resolvido. Assim fica fácil. Se ninguém reclamar, não vai ser só 3 meses, né? Quem vai pagar a conta? Joga para o empresariado que eles pagam. Não é só empresariado, não, o povo também, porque a hora que você sobe a luz, todo mundo, o pobre, o rico, o irremediado, Vai pagar. Todo mundo vai pagar, ficou mais difícil. Verdade. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.